Academia Central Kung Fu Wushu. Assista agora a terceira parte da entrevista com Lao-Shi Gil Rodrigues, no qual ele traz as suas reflexões e as suas práticas aqui no Brasil após um período vivendo na vila Zhangjiakou, considerados por muitos berço do Tai Chi Chuan. E vamos conhecer então agora do Lao-Shi Gil Rodrigues a volta da vila de Zhangjiakou ao Brasil depois de 8 meses. Nossa, foi muito difícil voltar também, viu? Eu literalmente saí de lá chorando. Sabe criança quando passa um tempo na casa dos avós, assim, tem aquelas coisas fantásticas, come aquelas comidas, tem acesso a conteúdos maravilhosos. A hora que eu entrei no carro e a vila foi ficando para trás e a gente fez um caminho bem pela zona rural, foi muito difícil voltar. E claro que eu voltei também, a decisão de voltar tinha a ver com a fundação do Centro Cultural, que hoje eu e Márcio é meu irmão de Kung Fu, que é um dos diretores da Ponlai também, assim como eu. Então eu fui para lá enquanto a reforma desse espaço que eu estou hoje estava sendo feita. Então quando eu pensava, caracas, acho que eu não vou voltar, vou seguir aqui mais um ano, mais 2, vou passar um tempo aqui maior, eu falava, não, pera lá, tem um papel a cumprir no Brasil. Voltei para o Brasil, e aí a grande questão para mim, professores, foi como é que eu vou ensinar o Tai Chi? Eu não consegui imediatamente trazer o mesmo jeito que eu treinei lá para cá. Porque eu acho que ia assustar demais as pessoas que têm no senso comum o que é Tai Chi. Então eu fiquei um tempo assim pensando, experimentando aulas. Não, vamos mais um pouco aqui, vamos correr, não corre tanto. Pega saco de pancada, não, hoje não. Eu fiquei experimentando mesmo. E aí quando eu cheguei, eu não comecei a dar aula imediatamente. Primeiro eu cheguei, aconteceu outra coisa incrível que foi, o meu Shifu veio em 2016 para fundar a escola, o braço da escola dele aqui no Brasil, que é a Shueisha Pachi, a Zhangjiakou Brasil, e que isso foi uma outra coisa incrível, eu nem esperava que isso acontecesse, que ele viesse para cá para fundar a escola. A gente funda a escola num seminário em maio, eu sigo com ele num tour aqui de seminários pela Argentina e Chile, volto para o Brasil e aí começa a dar aula oficialmente em agosto. E aí começa essa experimentação toda. Como é que eu vou traduzir esses conteúdos todos para o nosso país e para o nosso público também. E aí acertando, errando, experimentando. Hoje eu estou num lugar um pouco mais tranquilo em relação a isso. E os alunos também. Então, eu recebi muita procura de alunos para treinar Chen, alunos que vêm ou do Kung Fu ou que vêm do estilo Yang e querem receber um pouco esse estímulo um pouco mais forte. E aí se surpreendem, porque é muito mais do que eles imaginavam. Então, isso que você comentou, professor Ortega, de suar, isso é muito comum nas aulas. A gente sai ensopado, porque o estímulo que a gente faz na aula é muito intenso, desde os aquecimentos até a execução dos taolus. Agora a gente não tem feito mais, nem Tui Shou e nem San Shou. Faz um tempo já que a gente não tem praticado por conta da pandemia. Mas tem sido sempre uma grata surpresa para muitos alunos que vêm com essa imagem do senso comum do Tai Chi. Quando chegam na escola, faz a primeira aula, ou mesmo em casa, na aula online também, eu tenho tido esse retorno. Ainda estou num processo de maturação mesmo, sabe? De amadurecimento e de construção melhor do método, do jeitão de ensinar aqui da nossa escola. Já estou muito mais próximo daquilo que eu imagino e daquilo também que o meu Shifu me orienta a fazer. Estou quase lá em algo que está agradável tanto para mim quanto professor e também para os alunos. Mas é um processo de descoberta e de aprendizagem contínuo, né? Nessa relação com os alunos.
Legal. E aí a gente entra num outro momento já fala um pouco, que é a pandemia, são essas limitações, que Sim, é um reinventar a toda hora. E nossa, com ciclos de abre, de fecha, de distanciamento, de estrutura de protocolo de segurança, de treinar com o que o tanto o Tai Chi fala sobre a importância do respirar, quando você coloca uma máscara, tem fatores limitantes, mas a gente sim, acompanha pelo seu trabalho que você tem se reinventado e tem é, possibilitado que muitas pessoas pratiquem o Tai Chi. Então, eu gostaria, Lauchi, que divulgasse um pouquinho a sua escola, os seus canais, as suas mídias sociais, a forma que você tem trabalhado e divulgado o Tai Chi. legal, legal. Obrigado pela pergunta. Bom, primeiro que quando a pandemia começou, a gente não sabia direito quanto tempo ela ia durar e a gente nem sabia muito bem como oferecer para os alunos as aulas online. Nós decidimos aqui, eu e minha família, a gente decidiu sair da cidade e ir para Campinas, inclusive. Eu passei a primeira fase da pandemia, 6 meses, ali na região de Barão Geraldo, bem pertinho da Unicamp, num sítio que é da nossa família. Então, foi dali que eu conduzi boa parte das aulas online e que eu fui também descobrindo o que a gente ia oferecer. Uma primeira coisa que eu decidi e descobri foi eu não queria levar os alunos para uma ansiedade de aprender taulus ou de continuar a aprendizagem dos taulus. Eu tinha aluno que já tinha aprendido a Lao Jailu, estava treinando facão ou estava começando o segundo taulu, que é a Arlu. Mas eu decidi, eu falei, não, acho que nesse momento o que a gente precisa é garantir ou criar uma rede de afeto que mantenha a gente conectado e que a gente vá se ajudando, porque a gente não estava acostumado a ficar tanto tempo dentro de casa e muito menos com essa proibição de sair da sua casa. Então a gente perdeu, né? Esse direito foi um pouco rompido. E aí a minha decisão primeira foi, não vou dar aulas com vários conteúdos técnicos, de vamos aqui aprender um movimento novo. A decisão foi dar um passo para trás e treinar Tipancon. Treinar bastante Jian Juan, que a gente chama de Uji Juan, Lian Yi Juan, Shan Si Kong, que é o Qigong tradicional da nossa família. Então foi isso, e tudo isso combinado com uma série de exercícios para os tendões, para abrir os tendões, para aumentar tônus, mobilizar bastante respiração também. Então a primeira decisão foi essa. Eu tirei essa ansiedade de mim e também tirei isso dos alunos. E fui introduzir uma outra coisa que eu achei importante, que foi eu fui sistematizando conteúdos teóricos. Nós tínhamos traduzido o primeiro livro do mestre Zitian, do inglês e do chinês para o português, só que eu ainda não tinha lançado o livro. Então comecei a extrair conteúdos do livro e criei espaços para rodas de conversa. E eu trazia sempre um tema, então a aula passou a durar mais tempo, né? Passou a durar 1h30, 1 hora de prática e meia hora ali de conteúdo. Foi uma outra estratégia que eu adotei para levar um pouco mais de conteúdo para os alunos e para abrir esse bate-papo. E para ouvir também dos alunos como é que vocês estão, está tudo bem, como é que está a família. Então, dentro dessa ideia de rede de afeto mesmo. Passados-se 5 meses, a partir do 6º mês, aí eu comecei a trazer os taulus de volta para as aulas online. Né? Antes disso, eu lancei uma outra coisa também dentro do Instagram, que foi aulas abertas, lives no Instagram. Então, fiz 2 coisas durante a primeira fase da pandemia. Criei um projeto chamado Arte de Viver, Conversa sobre Tai Chi, que eu realizei mais de 64 entrevistas com professores do Brasil inteiro, muitos deles amigos, irmãos de treino. E a ideia era bater papo, era divulgar e criar um pouco esse conteúdo para quem estava em casa. Sabe, essa coisa de estou em casa, quero ouvir algumas histórias legais. Então, esse projeto rolou até o final do ano passado.
A outra coisa foi as lives de Tahiti aos domingos. Todos os domingos, até hoje eu continuo fazendo, às 10h10, dentro do Shen Tahiti BR, que é o canal da nossa escola, 1 hora de prática de Tahiti, com conteúdos estruturantes, nada avançado, básicos, coisas básicas para aproximar as pessoas dessa prática. Então, essa foram, além das aulas regulares pelo Zoom, esses foram outros 2 projetos que eu acabei desenvolvendo em época de pandemia. Um deles continua até hoje, que é as aulas aos domingos. Que, inclusive, antes de conversar com vocês, eu estava ao vivo aqui no Instagram. E tudo isso dentro dessa perspectiva de democratizar o acesso. Aquilo que eu falei lá atrás para vocês é um princípio para mim. Eu tive acesso, eu fui à China, eu consegui me organizar financeiramente para passar 8 meses lá, ok, é uma baita conquista, um baita privilégio, mas eu não quero que isso fique comigo somente. Então, aquilo que eu puder fazer para disseminar, vou fazer. Claro que a gente tem uma questão comercial, esse espaço aqui é alugado, né? A gente precisa dessa contribuição dos alunos da mensalidade para manter esse espaço, porque senão a gente acaba perdendo esse espaço institucional e acaba deixando de oferecer. Mas sempre que posso, adoro um parque, adoro dar aula aberta em parque, enfim, agora com essa coisa da pandemia eu não tenho feito isso, tenho feito mais de maneira virtual. Bom, então esse foi o caminho que eu fiz. Chegou na Vila Shen, teve o primeiro contato com o Shifu e fala que quer aprender o quê? Quero aprender Tibangun, quero aprender ciência, quero aprender raiz, né? E é isso. eu acho sim que aquilo lá foi um teste, porque aqueles 10 não dias... é? Também acho. Então, você sabe que depois eu fiquei com a intimidade, né? Teve um dia que eu perguntei para ele. Ele estava aqui no Brasil, não perguntei lá, não, perguntei aqui no nosso país. Falei, Shifu, desculpa, eu queria te perguntar uma coisa. Lembra aqueles 10 dias? E todo sem jeito de perguntar. Como é que eu vou perguntar isso para o Shifu? Se ele decidiu isso, ele tinha as razões dele, ele não deve nenhuma explicação para mim em relação a isso. Mas aí a gente estava num momento super descontraído, eu fui lá e perguntei. E aí, Ortega Lauchi, o que ele me falou foi... Teve dois motivos. Primeiro, você chegou aqui na Vila vindo de uma primeira etapa de uma viagem pela China, que foi muito cheia de viagens e visitas turísticas. A tua mente estava muito cheia. Segunda coisa, você tem uma experiência muito longa com outro sistema de Tahiti. Então, eu quis, não foi nem precisei, eu quis te dar uma outra experiência com Tahiti. Eu quis te possibilitar que você, de alguma maneira, fosse limpando, né, decantando mais tudo que estava na tua mente, para você poder entrar nisso e também possibilitar que o teu corpo tivesse uma outra experiência, diferente das anteriores. E eu falei... Mas, no fundo, eu acho que tem o teste também. Ele não falou do teste, mas eu acho que tem o teste. Uma outra coisa incrível que me aconteceu foi... Vejam só, eu cheguei em meados de julho lá, e em dezembro, vejam só, dezembro do mesmo ano, eu me tornei discípulo do Zitian. Isso... Primeiro que eu entrei meio que em parafuso, assim, né? Quando eu soube, num sábado, durante um almoço, e eu estava ali, todo mundo falando sobre essa cerimônia, um casal, os pais de um irmãozão meu de treino estavam falando sobre isso, o mestre também estava o meu chinês não é assim super bom, mas eu tenho um ouvido muito bom. E eu estava entendendo que eles estavam combinando tudo isso, e aí de vez em quando aparecia Paxi, nessa época eu já tinha um nome em chinês, que depois eu falo para vocês. E aí, quando terminou o almoço, o Shifu falou, amanhã você vai fazer a cerimônia de discipulado. Aí eu dei um salto assim, falei, eu, Shifu? Ele falou, algum problema? Eu falei, não, tudo bem. Só que a minha cabeça aqui, né?
Aí eu fico, caracas, mas como assim? Eu tô há pouco tempo dentro dessa família, tem uma história anterior com o Tahiti, longa, sim, mas eu estava pensando muito sobre isso. E aí cheguei a ligar para o meu primeiro mestre, Wagner Tome, falei com ele da China, enquanto ele estava no Brasil, dividi isso com ele, ele achou incrível, falou, não, você merece isso, a sua história, pensa na sua história, não pensa só nessa história na vila, No pensa trechinho, aí. exatamente. E me acolheu, ficou super feliz com a conquista. Falei com o André, meu irmão de Kung Fu, falei com o Márcio, com o Basílio, todos eles, da sua maneira, acharam incrível isso. E aí, no domingo de manhã, eu participo, teve ali uma espécie de ensaio, né, de como ia ser a cerimônia, que ela aconteceu dentro do templo da família, que é um museu que tem ao lado da escola principal, na Vila Shen. E aí a gente teve que preparar todo o altar com frutas, incensos, comprar fogos de artifício para soltar. Então, toda essa preparação foi feita foram 8 discípulos nesse dia, 7 homens e uma menina. E aí preparamos tudo aquilo, corta cabelo, compra roupa, enfim, tem todo um ritual que ia ser feito. Me explicaram o ritual, ensaiamos como é que você ajoelha, pega, entrega o rompal, enfim, todas essas coisas. Por isso que eu acho importante, de novo, a gente entender um pouco da cultura. Essas pequenas etiquetas todas, eu já tinha tido contato com elas. Por meio dos filmes, por meio de livros, da literatura, por meio de relatos de outros professores que tinham ido antes à China do que eu. Então, já tinha isso muito próximo de mim. E aí fui para a cerimônia. Queima de incenso, aquilo tudo. E aí, durante a cerimônia, de novo, manifestou em mim aquele coração de gratidão. Que eu estava ali fazendo um voto diante dos antecessores da família, dos antepassados, e diante do meu Shifu e da minha Shimu, que estavam na minha frente ali, sentadinhos. E eu ajoelhado, entregando o meu rompal, fazendo as minhas 3 reverências ali e entrando efetivamente para o núcleo da família, para o clã da família. E aí uma curiosidade, o meu nome em chinês, depois de um tempo, começaram a me chamar de Ta Rei. Ta Rei. Ta, grande. O mesmo Ta que a gente tem no Tahiti. E rei, de preto. Então, para os chineses, sobretudo para os meus irmãos na Vila Shen, eu fiquei conhecido como o preto grande. E deixei de ser Paxi. Algumas crianças me chamavam de Brasil. Mas depois, quando elas souberam que o meu nome era Ta Rei, nossa, que é um nome fácil, de fácil comunicação, virou esse nome. Aí tem uma coisa curiosa. Quando o ancião da aldeia estava preenchendo o roteiro da cerimônia e tem que colocar os nomes dos discípulos, ele me perguntou, o seu nome tá rei mesmo? Aí eu perguntei para o Shifu, esse vai ser o meu nome? Porque eu esperava, na minha fantasia, um nome, sabe, mais erudito, mais carregado de, sei lá, mais confuciano, não sei. Acho que eu tinha essa fantasia. Ele olhou para mim e falou, nossa, eu adoro esse nome. Você não gosta? Eu falei, tá bom, tá rei. E aí virou tá rei, e foi assim que eu entrei, que consta o meu nome nos livros da família. E essa é uma outra grande conquista, professor Léo, professor Ortega, é uma outra grande conquista que quando eu compartilho com irmãos de Kung Fu, eles vibram muito, porque consideram uma conquista também deles. Então, para mim, isso foi algo absolutamente que eu não imaginava que acontecesse nesse período. Eu tinha esse sonho de me tornar discípulo de um mestre tradicional, mas era algo muito mais lá para frente. Então, isso foi uma outra coisa que me aconteceu, e esse voto feito amplia a minha responsabilidade sobre aquilo que eu ensino e amplia o meu compromisso
de retornar toda vez, pelo menos uma vez por ano, à Vila Shem. Que eu perguntei isso, eu falei, Chifu, agora que eu sou discípulo, qual é o meu compromisso? Qual é a minha obrigação? Do ponto de vista, sei lá, burocrático, né? Ele falou, não, você não tem nenhum compromisso burocrático, do ponto de vista de filial, matriz e filial, não existe nada disso. O seu compromisso é ensinar corretamente e vir uma vez por ano treinar com seus irmãos aqui na Vila Shem. E aí eu falei, tá bom, Xexeni, e até hoje carrego aí essa responsabilidade. Sinto muito não ter conseguido ir ano passado, como estava planejado já, mas estou esperançoso para que muito em breve eu possa retornar. Legal, que bonita história. Muito obrigado por compartilhar conosco. E como falei durante sua exposição, a gente vê caminhos muito conectados, caminhos muito comuns. A gente, como acabou de falar, vê na sua experiência, nas suas conquistas, nas suas ousadias, um pouquinho do nosso caminho também. Queria realmente agradecer. Imagina, eu agradeço muito vocês pela escuta e pelo convite. E parabéns Legal, mais uma vez pelo trabalho. E vamos, assim, compartilhar. Eu acho que o que a pandemia também nos ensinou, num momento, assim, às vezes, de tristeza, de depressão, de ansiedade, de pontos negativos, ela mostrou também que talvez um bom caminho para enfrentar tudo isso é o compartilhar o saber, compartilhar os conhecimentos, abrir a vida, abrir nossa cognição para novos caminhos, né? Sim. E buscar nas vitórias, nas ousadias, nas conquistas dos colegas, boas referências, como você pôde compartilhar aqui conosco. Tá bom? Muito feliz de ter o privilégio desse momento contigo aqui nessa manhã. Digo mesmo, estou muito feliz também. Legal. Léo, quer complementar? O que o Sifo falou realmente tem muita coisa parecida, essa visão de compartilhar conhecimento, por isso que a gente, esse é um principal motivo que a gente criou o nosso canal, né, para compartilhar um pouco que a gente sabe, né, a gente sabe um pouco, comparação com o que você aprendeu lá na China. Mas eu também sei um pouco só. Imagina, gente, então a gente sabe um pouquinho do pouco. Mas essa questão de compartilhar mesmo, para tentar trazer mais gente, pelo menos para estimular a curiosidade das pessoas. Se a gente começa a estimular muito curiosidade de muita gente, a gente consegue fazer um movimento maior de crescimento do conhecimento, e estimular a pegar mais coisa e espalhar mais coisa ainda, né? Então, a gente sabe que é um grande desafio espalhar esse conhecimento. A gente sabe que vai ter bastante crítica, vai ter gente assim que vai ter outras opiniões, achar que a gente não está fazendo um trabalho, mas a gente sabe disso, a gente está encarando isso. Mas eu acho que é bastante interessante isso, compartilhar, porque quanto mais gente souber, melhor para todo mundo. Com certeza. Tem o lado econômico, óbvio, mas a gente consegue fazer uma divisão disso tranquilo e melhorar o conhecimento de todo mundo. Acho bastante interessante isso. E, Lauti, para quem quiser conhecer um pouquinho dos seus trabalhos, comentou do canal do Instagram, mas tem outros meios também, e a própria escola, né? Tem. Nós temos um site que é tjqxx.com.br. Seria Taiji Quan Shui Shao, né? tjqxx.com.br. É um site que a gente acabou de lançar, então ainda está precisando de movimentação ali, de aquecimento, mas existe esse site. A gente tem a nossa página no Facebook, que é a Escola Tianjiaigou de Tai Chi Chuan Brasil. Tem o nosso canal no Instagram, Shen Tai Chi BR. Tem o nosso canal no YouTube, que é a Escola de Tai Chi Chuan Tianjiaigou Brasil. E tem a nossa escola aqui, espaço físico, Rua Jaguaribe, 466, bem no coraçãozinho de São Paulo, bem ao lado do metrô Santa Cecília, tá bom? A gente voltou a oferecer aulas presenciais, seguindo aí super à risca os protocolos, tá bom? Mas continuamos com
bastante aulas online também. Tá? E também tem eu vi um pouquinho do seu trabalho, a Arte de Viver, né? Que são justamente as lives. E uma curiosidade, esse Arte de Viver tem a ver com o filme de Yang Lee, Tui Show? Com certeza, total. É um dos meus filmes preferidos. Legal, Fica já legal. uma dica aí, Lauchi Ortega. É um filme maravilhoso, Sim, maravilhoso. sim. Vem daí, Legal. a inspiração A vem inspiração justamente vem daí. de lá. Que bacana, que bacana. Tá bom. Lauchi, muito obrigado por nos Imagina. receber essa manhã. Obrigado, professor Leonardo, pela parceria. Muito obrigado. E a gente se Obrigado, vê em gente. breve. Obrigado por compartilhar conhecimento. Um abraço. Abraço. Tchau, Vamos tchau. sair mais forte dessa pandemia. Obrigado. Valeu, Com gente. certeza. Tchau, tchau. E esse foi o final da entrevista com Lauchi G. Rodrigues. Se você quiser conhecer mais sobre o trabalho dele, é só conferir os links que estão na nossa descrição. Convidamos todos também a conhecerem mais sobre o trabalho do canal Tai Chi Central Kung Fu. Obrigado.